Bem, companheiros, um maravilhoso dia a todos. Que Jesus derrame sobre nós as suas bênçãos e possa abençoar cada família que está aqui representada nessa manhã de domingo. Gostaria de saudar também os nossos companheiros internautas, que através do canal 500 na Rede Amigo Espírita têm o ensejo de, mesmo distantes, participar conosco desse momento de enlevo espiritual. A nossa reflexão nessa manhã de domingo será em torno de um tema bíblico presente no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, dos versículos 3 até o 19, onde nós estaremos fazendo uma análise acerca da pitonisa de Endor. E nós fizemos um acréscimo no título do nosso estudo, onde colocamos a pitonisa de Endor e as revelações de um espírito. Trata-se de uma tarefa bastante árdua e difícil para a doutrina espírita, nos tempos modernos, apresentar uma nova visão, uma nova análise, uma nova versão dos textos bíblicos. Existe uma cultura bíblica arraigada no seio das mentes, no íntimo da mente das pessoas, onde se atribui uma condição à Bíblia, considerada um livro sagrado, que na verdade não existem questões que não possam ser contraditórias nesta obra. Existem uma série de narrativas que apresentam momentos em que a filtragem daqueles que receberam a mensagem do mundo espiritual, essa filtragem interferiu no resultado final da obra. Muitas pessoas falam que a Bíblia é um livro de inspiração divina. Realmente ele pode ser. Porém, ele passou pelo filtro humano. Os homens que receberam as mensagens do mundo espiritual, automaticamente eles interferiram nessas mensagens. Eles conseguiram colocar um pouco daquilo que eles viviam, daquilo que eles sentiam, daquilo que eles pensavam. Houve também uma interferência do momento histórico, da realidade daquele povo naquela época, dos conflitos, e tudo isso acabou interferindo no resultado final. Quando nós então fazemos uma crítica aos textos, que inclusive é um dos nossos livros, intitulado Algumas Contradições Bíblicas, muitas pessoas não entendem essas análises que nós fazemos e fazem várias críticas a esses conceitos que nós apresentamos nesse livro ou nas nossas palestras. E, na verdade, o objetivo principal da doutrina espírita é restabelecer o cristianismo primitivo, aquele que se perdeu no tempo, foi modificado, foi adulterado. O objetivo, ao estudarmos os textos bíblicos dentro da visão que a doutrina espírita hoje nos enseja, é restabelecer a figura divina, porque o Deus apresentado no Velho Testamento é o Deus humano, um Deus antropomórfico, um Deus com características de homem, que fica nervoso, tem raiva, se arrepende, manda matar, manda exterminar, manda não poupar ninguém nos arraiais onde o povo hebreu ia executar alguma tarefa belicosa. Esse é o Deus apresentado lá no Velho Testamento, que difere muito daquele apresentado por Jesus no Novo Testamento. O Deus de amor, de bondade, o Pai de misericórdia. Então, quando nós fazemos essas análises críticas, o objetivo é mostrar que
há uma interferência humana nos textos. Os homens escreveram coisas, os homens pensaram coisas de Deus, que na verdade não condiz com Deus. Isso trouxe uma deturpação no sentido real de Deus. Aí nós buscamos mostrar, olha, existem leis divinas no Velho Testamento, mas existem leis humanas, concepções humanas, uma visão humana de Deus naquela época, naquele período. E os homens na atualidade sentem uma dificuldade enorme de aceitar essa libertação, de se libertar dessas concepções antigas e se vincular na ideia real de Deus, de misericórdia, de amor, de bondade infinita. E quando nós então começamos a investigar os fatos mediúnicos, aí é que nós enfrentamos realmente grandes barreiras, grandes obstáculos. Porque todas as manifestações mediúnicas, do Gênesis ao Apocalipse, todas as vezes que nós encontramos a comunicação do mundo espiritual com o mundo material, através dos indivíduos portadores de faculdades mediúnicas, que na verdade à época eram chamados de profetas, obs, como tem também esse nome na nomenclatura hebraica, as pessoas logo são levadas a crer que essas manifestações eram produzidas ou provocadas por entidades demoníacas. Era o demônio se comunicando, era o diabo se comunicando, era o Satanás, o Belzebu, qualquer entidade maléfica. Mas nunca as pessoas param para analisar a possibilidade de serem espíritos, indivíduos que viveram na face do planeta Terra num corpo físico e que experimentaram o fenômeno da morte física e agora estão no mundo espiritual, e do mundo espiritual estão estabelecendo o contato com o mundo físico ou o mundo material através dos médiuns, dos profetas, das sibilas, dos pitons e das pitonisas. O nome que se queira dar. As pessoas sempre veem nessas manifestações a presença de entidades maléficas e demoníacas. Mas elas não aventam a possibilidade, não param para analisar a possibilidade de ser realmente um espírito se comunicando. Quando a gente pega, por exemplo, na parábola do mal rico e do Lázaro, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31, o Evangelho de Lucas foi escrito originalmente em grego, onde nós vemos hoje em dia uma tentativa das escolas protestantes de transformarem, de converterem essa parábola em uma prosopopeia. Mas o que significa isso? É porque a parábola do mal rico e do Lázaro, ela é tão cheia de informações espíritas, espírito se comunicando, espírito vendo outro espírito, o mal rico vendo Lázaro e Abraão, o mal rico pedindo a Abraão a permissão para enviar Lázaro lá na casa dele, porque tem 5 irmãos, dar o testemunho, dizer o que aconteceu com ele, porque ele não foi bom, não foi caridoso, não foi gentil, não foi amável. Informações que nós estudamos na doutrina espírita, lei de causa e efeito, um está numa região feliz no mundo espiritual, o outro não. Aí numa tentativa louca, as escolas protestantes estão querendo converter essa parábola numa prosopopeia. O que seria a prosopopeia? É uma figura de linguagem ou de estilo na qual atribui-se a objetos, a seres inanimados, emoções, falas, sentimentos. O que significaria isso, então? Significaria dizer que aqueles espíritos que Jesus apresenta na parábola, conversando entre si, dialogando, na verdade aquilo é uma prosopopeia, ou seja, aqueles espíritos não existem, porque, segundo as escolas protestantes, quando nós morremos, o nosso espírito fica preso debaixo da terra em sono letárgico,
aguardando o dia do juízo final. Então, jamais eles aceitam a possibilidade de que esses espíritos estavam tendo alguma atividade no mundo espiritual. Por isso, isso não seria uma parábola, mas uma prosopopeia, ou seja, aqueles espíritos eram seres inanimados, sem vida, estão em sono letárgico. Vejam a tentativa. Mas se nós pegarmos o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, conforme citamos, e lermos, nós vamos ver que é uma sequência de parábolas. Por que só essa eles querem transformar em prosopopeia? Porque ela está carregada de informações, de coisas espirituais e que nós estudamos na doutrina espírita. Quando o mal-rico pede, então, a Abraão a permissão para que Lázaro vá até a sua casa, né, se manifeste lá o espírito de Lázaro e fale com os irmãos, Abraão não diz que é impossível. Eles queriam que a resposta fosse assim: que é isso, rapaz? Você está me pedindo uma coisa impossível. Você não sabe que espírito não comunica lá com a terra, que morto não conversa lá com os vivos? Mas não foi essa a resposta dada por Abraão na parábola. Ele apenas disse: não, eles têm lá Moisés e os profetas, que os sigam, que os ouçam. Ele não disse: não pode, é impossível. Então nós percebemos essa tentativa de tudo aquilo que se trata de uma comunicação do mundo espiritual com o mundo físico, transferir para uma mentira ou uma concepção demoníaca, que é o que se tem tentado fazer em relação à pitonisa de Endor, objeto da nossa reflexão e do nosso estudo dessa manhã. Bem, a mediunidade é uma extensão ou um prolongamento dos nossos 5 sentidos. É como se os nossos 5 sentidos normais sofressem um prolongamento, uma ampliação, e nós pudéssemos captar coisas do mundo espiritual. Cada qual com as suas características mediúnicas. Nós entendemos hoje, graças aos avanços da neurociência, e que a doutrina espírita sempre acompanha os avanços científicos, que a mediunidade ela tem sede orgânica, sede física. Quando uma pessoa, por exemplo, é um médium de psicofonia, que é aquele em que o espírito fala através do seu aparelho fonador, usando o aparelho fonador do médium, acontece um fenômeno muito curioso, em que aquela região do nosso cérebro que controla o mecanismo da fala sofre uma dissociação psíquica. E aquela região perde temporariamente o controle por parte do indivíduo. E abre-se um canal de comunicação com o mundo espiritual. O espírito se aproxima, há um transe mediúnico inicialmente, ele se aproxima, estabelece uma sintonia vibratória, dissocia aquela região do cérebro que controla a fala, que é a terceira circunvolução frontal esquerda do cérebro, chamado também de centro de Broca, e o indivíduo perde momentaneamente o controle sobre aquilo, o espírito comunicante então atua e fala, usando os recursos fonadores do médium. Alguém poderá dizer, mas eu sou médium de psicofonia, eu não sei de nada disso. E o espírito que vem comunicar, ele sabe de todo esse processo? Não. Isso é automático, instantâneo. Nós sabemos hoje graças à doutrina espírita. Se o médium é um médium vidente, que vê espíritos, vê cenas do mundo espiritual, acontece uma dissociação psíquica de uma região do cérebro chamado de lobo occipital, que é onde coordena a visão. Então ele perde temporariamente a visão do mundo físico e vê cenas e espíritos no mundo espiritual. É assim que acontece o mecanismo da mediunidade. E nós temos vários fenômenos narrados nos textos bíblicos mostrando esses casos. O povo hebreu
passou por um regime inicial chamado de regime patriarcal. A história toda começou na cidade de Ur, na Caldeia, na Mesopotâmia, uma região entre o rio Eufrates e o rio Tigre. Aqui embaixo temos o Golfo Pérsico. E aqui a cidade de Ur, onde pai Abraão, juntamente com seu sobrinho Ló e a sua esposa Sarai, que depois o nome é mudado para Sara, Ló recebe uma comunicação espiritual. Aparece um espírito e lhe dá instruções em relação a ele ter que deixar aquele local e partir em direção à terra da promissão, a chamada Canaã. É lógico que alguém poderá estar dizendo assim, pensando, né? Mas espera aí, lá na Bíblia está escrito que foi Deus que apareceu para Abraão. Nós, os espíritas, não aceitamos essa tese. Toda vez que nós, os espíritas, lemos os textos bíblicos e encontramos Deus falou, Deus apareceu, Deus foi visto, nós entendemos como um espírito falou, um espírito se comunicou, um espírito foi visto. E foi tomado como sendo o próprio Deus. Tanto é que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, está escrito lá assim: Deus jamais foi visto por alguém. Ponto. Mas o seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo, o fez conhecê-lo. Nem o conhecimento acerca de Deus, as páginas do Velho Testamento apresentam de uma maneira clara. Porque ele é apresentado como Deus belicoso, o Deus da guerra. E Jesus veio nos trazer o Deus da paz, do amor, da concórdia. Então, um espírito apareceu para Abraão. É assim que nós acreditamos na doutrina espírita, com todo respeito às outras religiões. E aí, então, Abraão parte em busca da terra da promissão. Vai primeiro para Harã, depois de Harã ele vai para Betel, faz toda uma peregrinação. Esse é o período patriarcal, que termina lá com José do Egito. A partir daí começa um novo período, o período dos juízes. Os juízes eram aquelas pessoas em que o seu comportamento, as suas atitudes, lá no seio das tribos que compunham a sociedade hebraica, eram tribos. Essas tribos obedeciam uma linhagem de família, tribo de Levi, tribo de Benjamim. Essas pessoas, elas sobressaíam. Eram pessoas que se comportavam diferente, eram líderes tribais, que em casos de guerra, eles reuniam as tribos, ou às vezes as tribos guerreavam entre si, ou elas se uniam para guerrear contra um inimigo comum. Então nós tivemos o período dos juízes. Um desses juízes é Samuel, foi Samuel. E Samuel, ele, depois de um certo período em que ele governou e liderou algumas tribos, ele resolveu então ungir um rei. Porque havia um clamor entre as tribos de que as mesmas fossem governadas por uma única pessoa, todas as tribos, as 12 tribos de Israel. E aí então ele unge o rei Saul. E a partir desse momento é que nós começamos a história que envolve a pitonisa de Endor. Mas, para tanto, nós trouxemos o texto bíblico na íntegra para que nós possamos compreender a narrativa. Lembrando que se os senhores chegarem em suas residências e forem pegar a Bíblia que vocês têm em casa, ler o texto e comparar com esse, vai estar diferente. Se você pegar uma outra Bíblia de um amigo ou de um vizinho, também vai estar diferente. Porque são mais de 20 traduções para o português. E todas diferentes umas das outras. Todas. Não há uma Bíblia, uma tradução igual à outra.
Cada tradutor traduziu ao seu bel prazer, obedecendo às questões da religião onde ele está envolvido, a sua concepção, a sua ideia. Então, as traduções, você pode colocar todas traduzidas para o português, uma do lado da outra, abre todas no mesmo livro, mesmo capítulo, mesmo versículo, elas não são iguais. Há diferenças. Então, essa tradução que nós trouxemos é da Bíblia de Jerusalém. É considerada pelos estudiosos modernos como uma das mais fiéis ao texto hebraico original. Vamos fazer a leitura na íntegra para a gente compreender o que aconteceu. E Samuel já estava morto, porque ele ungiu o rei Saul, conforme dissemos, né? E aí depois, adiante, ele vem a desencarnar. E todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Saul já era rei, porque ele havia sido ungido por Samuel. Ele então destrói, mata, manda matar todos os adivinhos e os encantadores. E ajuntaram-se os filisteus, um povo inimigo dos hebreus, e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, então ele uniu todas as tribos, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Era hábito tentar estabelecer contato com o mundo espiritual através dos sonhos, o que nós estudamos hoje isso amplamente na doutrina espírita. Através do sonho, além das considerações da fisiologia e da psicanálise, nós temos a questão espiritual, em que o nosso espírito se semi-desprende do corpo e participa de atividades no mundo espiritual. Podemos encontrar espíritos, podemos encontrar pessoas que também estão dormindo e o espírito naquele momento está em emancipação, podemos encontrar parentes que já desencarnaram, podemos receber informações de espíritos mais evoluídos, podemos ser levados para locais de trabalho, podemos ser levados para locais perturbadores no mundo espiritual. Então era uma tentativa de se estabelecer um contato com o mundo espiritual através dos sonhos. Saul fez essa tentativa, ele queria saber do mundo espiritual, no caso do próprio Senhor, o que ele deveria fazer. Os filisteus estavam ali próximos e iriam guerrear, e ele estava temeroso. Não teve sonho, nenhuma revelação através do sonho. Aí ele buscou os profetas, médiums, para tentar também estabelecer uma comunicação com o divino, com o mundo espiritual, e obter uma resposta. Como que ele deveria fazer para enfrentar os filisteus? Também não obteve. Aí tentou através de Urim e de Tumim. Bom, o que é o Urim e o Tumim? Os sacerdotes do templo, eles, ao entrar no templo, existia uma região separada dentro da tenda, chamada de Santíssimo. Nesse Santíssimo ficava a Arca da Aliança, a arca com as pedras, com os 10 mandamentos. Tinha que ter incenso queimando 24 horas nesse local, era coberto por um véu. E o sacerdote, para ter acesso a esse local, ele colocava uma vestimenta especial. Essa vestimenta, ela tinha um colete com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. E em cima, 2 pedras, onde estava escrito Urim e Tumim, que significava sim, não.
Aí nós temos duas explicações dos historiadores. Bom, o Saul, o rei, queria uma informação do mundo espiritual, da divindade. Ele ficava, então, atrás do sacerdote, o sacerdote de frente para a Arca da Aliança. O consulente fazia a pergunta, a consulta. Alguns historiadores dizem que a resposta do Urim e Tumim vinham através de um brilho que acontecia em uma das pedras, sim ou não. Outros pesquisadores, historiadores, dizem que o sacerdote retirava as duas pedras e as lançava ao solo. Aquela que caísse com a resposta, ou sim ou não, estaria determinando, então, a resposta à pergunta feita pelo consulente. Então, nós temos essas duas possibilidades. Saul tentou e não obteve resposta através do Urim e Tumim. Se fosse a questão de acender as pedras, elas não acenderam. Se fosse de jogar as pedras, ou elas caíam sempre com a escrita para cima, sim, não, ou o outro lado sem nada escrito, sempre ao mesmo tempo. Então não obteve resposta. Aí, qual foi a outra opção encontrada? Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Vejam que o texto não fala nada de médium espírita, porque tem uma Bíblia circulando aí que fala que ele consultou a médium espírita de Endor. Essa Bíblia é uma Bíblia adulterada, porque não tinha como se ter essa informação nos textos hebraicos, que não tinha nem a palavra médium, nem a palavra espírita na época. Então, a Bíblia adulterada que foi traduzida de caso pensado para denegrir a imagem da doutrina espírita, dos médiuns e da doutrina espírita. Ele pode falar o que quiser, feiticeiro, agoureiro, prognosticador, pode dar o nome que ele achar interessante. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas. Quer dizer, tirou as roupas de rei, colocou outras roupas. E foi ele com 2 homens. E de noite chegaram à mulher. E disse, vejam bem, peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Por que fazer subir? Eles sabiam, a ideia que eles tinham, os hebreus, era que quando morria, você ia para o Sheol, que é uma região no subsolo. O espírito ficava lá, nessa região. Então, fazer subir significa fazer ele vir do subsolo, do Sheol, para poder se comunicar. Era a crença que eles tinham. Okay? Então, olha que interessante. A mulher lhe diz: eis aqui tu sabes o que Saul fez. O que Saul fez? Matou todos os adivinhos, prognosticadores, todo mundo. Como tem destruído da terra os adivinhos, os encantadores. Então ela já falou: olha, Saul proibiu, matou todo mundo. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então ela imaginou isso, tá? Vai criar uma situação, né? De repente algum enviado lá de Saul, testando, eu atendo a solicitação dele e vou ser morta. Então ela estava obedecendo a uma determinação do rei. Ela estava obedecendo. Então o comportamento dela era um comportamento de alguém que estava obedecendo uma ordenação do rei Saul, não utilizar dos seus recursos para se comunicar com o mundo espiritual. Então Saul
que ela não sabia que era Saul, ele estava disfarçado, lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Então ele deu garantias de que não ia acontecer nenhum problema com ela. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? Aquela mesma questão que falamos anteriormente, né? Eles imaginavam que o espírito ficava no subsolo ali, debaixo da terra. Muito bem. E disse ele: faze-me subir a Samuel. Samuel, o juiz que ungiu Saul. Mas eu preciso fazer um parênteses aqui, para que nós possamos entender o restante da conversa de Samuel com Saul. Vejam bem, houve um conflito com os amalequitas, uma guerra, e o texto diz, lá em 1 Samuel 5, 6 em diante, que o Senhor ordenou a Saul que matasse todos os amalequitas, todos os animais dos amalequitas, mas que não sobrasse nada que tivesse sopro de vida, nada. Saul, nesse combate, poupou a vida do rei Agag, que era o rei dos amalequitas. Poupou a vida dele. Ficou com pena, com dó, não quis matar o rei. E poupou uma grande quantidade de rebanhos. Ele pensou: poxa, mas para que eu vou matar esse rebanho se eu posso, já que nós estamos em guerra, vencemos, posso pegar esse rebanho, levar para Israel e a gente aproveitar esse rebanho lá. Ele pensou dessa maneira, um pensamento até sensato, né, de bom senso, e não quis matar o rei Agag, de maneira nenhuma. Poupou a vida do rei. Por esse motivo, nós vamos entender no restante da conversa, por esse motivo, segundo os textos bíblicos, Deus então ficou zangado com Saul, porque ele não matou o rei Agag, nem matou os animais. E resolveu então, falou com Samuel: olha, vamos tirar o reinado de Saul e vamos dar para outro, que foi para o rei Davi. Vamos tirar da mão dele, porque ele me desobedeceu. Aí Samuel chamou Saul e falou: olha, ele estava vivo ainda, Samuel, estava encarnado. Você desobedeceu ao Senhor, poupou o rei Agag, traz o rei Agag aqui. Aí trouxeram o rei Agag. Samuel esquartejou o rei Agag, cortou ele todo em pedaços. Falou: é isso aqui que você tinha que ter feito. Deus quer que você faça isso. Quer dizer, Saul agora, segundo a interpretação das escolas reformadas, ele vai ser agora penalizado porque ele poupou a vida do rei e dos animais, desobedeceu a Deus nesse sentido. Quer dizer, é uma coisa bastante contraditória. Quer dizer, Saul foi mais generoso, mais bondoso que o próprio Deus do Velho Testamento. Por isso que nós dizemos como que a coisa é contraditória nos textos. Vejamos o desenrolar da conversa. Aí, tudo bem. Vendo, pois, a mulher a Samuel, aparece o espírito de Samuel, ela tinha mediunidade, dividência, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: olha que interessante, mediunizada, com as suas percepções mais aguçadas, conforme nós dissemos, ela percebeu agora que era o rei Saul. Antes ela não sabia. Agora, sob influência espiritual, ela identifica o rei Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Então ela estava sob efeito mediúnico e identificou o rei. E o rei lhe disse: não temas. Que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Então ela viu vários espíritos, né? E ela tomou como sendo espíritos de Deus. Aí ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: até agora
Não tem nada de demônio nessa jogada, né? O texto não fala nada disso. Não tem nada escrito aí que é o demônio, Satanás está falando Samuel. Samuel disse a Saul: por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Ele estava desesperado. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor se tem desamparado, se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu próximo Davi. Por conta daquela desobediência, de não ter matado o rei Agag, não ter matado os animais, Samuel está atribuindo essa condição à perda do reinado. Ele já havia falado isso antes. Aí, como tu não destes ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, quer dizer, contra o rei Agag dos amalequistas, que uns chamam de Agag, outros chamam de Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isso. Então, quer dizer, pelo fato dele ter sido bom, generoso, poupou a vida do rei, poupou a vida dos animais, Deus não gostou dessa atitude bondosa que ele teve, e agora o está penalizando. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Ao susto. Né? Tomou o susto. Nossa, estou morto então, né? Eu estou conversando com o Espírito. Ele está falando que amanhã eu vou estar com ele, então eu vou desencarnar. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. 1 Samuel 28, 3, 19. Então, olhem bem que a pitonisa de Endor, a médium de Endor, a feiticeira, o nome que queira dar, hoje nós podemos entender que ela tinha mediunidade, ela só identificou o rei Saul na hora da manifestação mediúnica, em que ela teve ampliadas suas percepções e percebeu que era o rei Saul. A instrução dada pelo espírito do rei, pelo espírito de Samuel, que não era rei, ele era um juiz, né, é de que ele iria enfrentar o fenômeno da morte física, ele e os filhos, e o reino seria entregue aos filisteus. Bom, aí entram questões polêmicas na história. No combate, olha só que curioso, morreram três filhos de Saul, que estavam em combate. Um dos filhos não estava em combate, não morreu. Aí as pessoas dizem assim, tá vendo? Como não era Samuel e era o demônio errou. Errou porque ele está dizendo assim, amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Uma coisa é dizer assim, eu vou dar uma festa lá em casa, amanhã você e teus filhos podem ir lá na festa. É diferente de eu dizer para ele assim, amanhã você e todos os seus filhos têm que estar lá na festa. Se ele tiver 5 filhos e ele aparecer lá na festa amanhã com 3, tá certo, porque eu disse a ele, amanhã tu e teus filhos. Eu não disse todos os filhos. Agora, se eu disser amanhã tu e todos os teus filhos têm que estar lá na festa, ele tem que ir lá com os 5 filhos. Ele não disse amanhã tu e todos os seus filhos. 3 estavam em guerra, o que não estava, não morreu. Os outros 3 morreram. Então, eles dizem que Samuel errou. Não, ele não errou. Ele não errou. Outra coisa, amanhã, e na verdade, essa morte aconteceu entre 19 e 21 dias após essa manifestação. Aí as pessoas dizem, tá vendo? O demônio errou na data, não era Samuel. Não, mas amanhã tem um sentido futuro. Não significa exatamente amanhã. Esse amanhã pode se prolongar 2 dias, 3 dias, uma semana. Amanhã tem um sentido futurista. Então ele pode ser entendido também assim. Outro fato, conversar com o espírito dá nessas coisas. Olha, Saul se suicidou.
quando ele viu que o exército estava realmente chegando, ele chamou o seu pajem de armas e disse para o pajem: me mate, porque eu não quero ser morto pelas mãos dos meus inimigos. O pajem ficou com medo. Ele pegou a espada, botou a espada no solo, o contrário, e se jogou contra a espada. Suicidou. O pajem, vendo que também ia sobrar para ele, pegou uma espada e se suicidou também. Mas, ora, o pajem não estava aqui na manifestação. Não estava. Então, o fato dele ter suicidado ou não tem nada a ver com o fato dele ter consultado o espírito de Samuel. Aí as pessoas dizem, está vendo? Olha só, quem consulta os espíritos dos mortos acaba tendo um final trágico como esse. Suicidou-se. Não, mas o pajem não estava aqui na manifestação. Ele não aparece nessa história. E ele também se suicidou. Foi uma opção. Ele não quis ser destruído pelos inimigos, que por sinal naquela época eles faziam coisas terríveis, né, com os vencidos. Veja o caso do rei Agag e o Samuel, né, que o matou e o esquartejou todo. Então ele com medo ele vai e também comete o suicídio. Olha só, na história do povo hebreu, nunca, em momento nenhum, cogitou-se a possibilidade de ter sido o demônio que se manifestou aqui. Nunca, nunca. Sabe quem apresentou essa ideia? Um indivíduo chamado Tertuliano, que no ano 190 depois de Cristo apresentou uma interpretação desse texto. Tertuliano, inclusive, é o responsável pela criação da Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo num único ser. O Tertuliano apresentou essa versão de que não teria sido o espírito de Samuel o comunicante, mas o demônio se dizendo ser o espírito de Samuel, para enganar ou ludibriar as pessoas. Mas para o povo hebreu, nunca teve dúvidas de que foi o espírito de Samuel que se manifestou para o rei Saul através da pitonisa de Endor. E quando termina a manifestação, o rei Saul, desesperado, atormentado, ele cai no solo, fica inconsolado com a resposta que Samuel lhe deu. A pitonisa vem, o ampara, pega um animal que estava cevado, prepara o animal, prepara um jantar para ele comer junto com os dois que o estavam seguindo, dá alimentação para eles, descanso, para que ele possa prosseguir a viagem no dia seguinte. Então ela se comportou de uma maneira exemplar. Primeiro, dizendo para ele no início, olha, Saul proibiu, né, você viu o que ele está fazendo, não posso. Mas ele prometeu que não ia acontecer nenhum mal com ela. Ela se serviu de intermediária. Depois que ela utilizou dos seus recursos mediúnicos naquele momento, ainda ampara o rei Saul e os seus servos, lhe dando alimento, lhe dando repouso, não cobrou absolutamente nada pelo que ela fez. E aí, então, o rei Saul parte junto com os seus dois serviçais. Então, nós temos aqui, nesse texto, um exemplo claro de uma manifestação mediúnica. É lógico que somente com o surgimento da doutrina espírita, a partir dos idos de 1857, né, com o lançamento do Livro dos Espíritos, a 18 de abril, é que nós começamos a compreender de maneira mais clara, mais lúcida, esses textos, entendendo como acontecem essas manifestações, compreendendo como se dá esse contato do mundo espiritual com o mundo material. Recebemos informações da espiritualidade de como esse mecanismo, como ele trabalha, como ele opera. E encontramos várias dessas manifestações nos textos bíblicos. Várias. Em Mateus 17, 2, a transfiguração, lá no Monte Tabor.
onde as pessoas tentam também, de uma maneira desesperada, dizer que aqueles não eram espíritos que estavam conversando ali com Pedro, Tiago e João e Jesus, onde o rosto do Cristo resplandeceu. Os discípulos, os três, estavam dormindo. Quando eles acordam por causa das vozes, conversa entre Moisés e Elias, junto com Jesus. Era tão patente, tão real, que eles perguntaram: mestre, vamos fazer aqui 3 tendas? Uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias? Tão é real que era. Aí as pessoas dizem: não, mas ali não pode ter sido Elias. Não pode o espírito de Elias ter aparecido lá no Tabor. Mas por que não pode? Não, porque está escrito lá no primeiro livro dos Reis que o corpo de Elias não foi encontrado. Elias foi trasladado para o céu. Foi para o céu sem enfrentar a morte. Ah, eu queria uma dessa. Nossa, seria muito bom, né? Mas os textos são contraditórios quanto a isso. Eliseu, o profeta, que foi o sucessor de Elias, viu o espírito de Elias na desencarnação, sendo amparado por espíritos, e uma luz, ele falou assim: ela está subindo numa carruagem de fogo para os céus. Mas a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, dos versículos 44 até os 55, dizem o contrário. Dizem que o homem tem um corpo animal e um corpo espiritual. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. São os corpos terrestres, outros são os corpos celestes. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. O que é corruptível não pode herdar o incorruptível. Mas como que o Elias vai... o corpo dele foi transformado. Exatamente. Ele desencarnou, semeou o corpo material à terra e ressurgiu com o corpo espiritual. Foi mesmo. Aí tudo bem. Aí é a desencarnação. Mas o corpo dele não foi encontrado. Mas hoje em dia acontece tantos casos de pessoas que morrem e não se acham o corpo. Imagina naquela época. Imagina naquela época, que não tinha os recursos que nós temos hoje. O corpo daquela menina lá, até hoje não acharam, né? Que envolve lá aquele goleiro, aquele ex-goleiro, até hoje não tem notícia do corpo. Ulisses Guimarães, que o helicóptero caiu até hoje. Essa aí mesmo. Entendeu? Então, quer dizer, para aquela época também. Mas não pode ter sido também não pode ter sido o espírito de Moisés, porque Moisés, o corpo dele, para você ter uma ideia, foi disputado entre o demônio e o arcanjo Miguel. Disputaram o corpo dele. Aí Deus interferiu naquela disputa e falou: não, me dá aqui que o corpo dele é meu, me dá. Pegou e levou o corpo embora. Então, umas histórias, uns mitos, umas coisas mitológicas, umas fábulas, umas lendas, que as pessoas usam para poder descaracterizar um fenômeno mediúnico. Gente, é mais fácil dizer: não, realmente, era o espírito de Elias e o espírito de Moisés que estava lá com ele. Mas por que não pode aceitar isso? Sabe por que não pode? Porque aceitar a sobrevivência do espírito à morte do corpo e a sua entrada no mundo espiritual e habitar regiões de acordo com aquilo que nós fizemos aqui na Terra, de acordo com aquilo que nós fomos aqui na Terra, ir para regiões de acordo com o que nós praticamos de bom aqui na Terra, isso contraria o princípio do salvacionismo. E o que está sendo pregado hoje em dia? A salvação, a peso de ouro. As pessoas estão comprando a salvação, como aconteceu na Idade Média, né, com a venda de indulgências. Está se repetindo o mecanismo, as pessoas estão comprando a salvação. Então, a teoria apresentada pela doutrina espírita da sobrevivência do espírito mostrou o seguinte: olha, meu querido, você não vai nem para o céu, nem para o inferno, nem para o purgatório, porque não existem esses lugares, não tem essas regiões. Isso está dentro de cada um de nós,
Dentro, nós carregamos o nosso céu ou o nosso inferno. É uma condição psíquica nossa. Quando a gente desencarna, nós vamos carregar o nosso céu ou o nosso inferno. O lugar para onde nós vamos vai depender exatamente do que nós somos. Então, essa proposta é contrária ao salvacionismo. E é lógico, as igrejas não querem perder o domínio sobre as pessoas através do fanatismo da salvação. Não querem perder esse controle. Isso não perde o controle dos indivíduos. Enterrar o demônio, o diabo, o Satanás e o Belzebu é o mesmo efeito. Se tirar esses indivíduos, esses seres que foram criados para controlar as pessoas. Ó, se você não der o dízimo, cuidado, o diabo, hein? Se você não pagar a oferta, olha o Satanás. Aí as pessoas são encurraladas pelo controle do medo a seguir. Aí vem a doutrina espírita, acaba com tudo isso, mostra com lógica, razão e bom senso. Vamos ser criticados. Com certeza que vamos ser criticados. Mas, como disse Leon Denis, o grande filósofo espírita, para encerrar a nossa fala, a doutrina espírita não vai ser a religião do futuro. Não vai ser. Ela será o futuro das religiões. Ou seja, vai chegar um momento que aqueles que não aceitarem a mediunidade, aqueles que não aceitarem a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a lei de causa e efeito, que não aceitarem esses postulados que hoje nós estudamos e defendemos tanto, elas estarão fadadas ao fracasso, porque se tornará crença comum, crença geral. Vai se tornar crença geral. Falar em reencarnação vai ser a coisa mais comum, mais aceita. Eu não sei quando, não sei o tempo, não sei precisar, mas não tem jeito, é a força do progresso. Vai acontecer. Aí nós vamos entrar em outras agremiações religiosas e vamos ver lá eles falando sobre reencarnação, estudando reencarnação, comunicação e tudo. Fato vai ser comum. Aquelas que não fizerem isso estarão fadadas ao fracasso, porque as pessoas já não conseguirão mais encontrar respostas para os seus questionamentos. Muito bem. Eu agradeço muito a atenção dos senhores. Que Jesus permaneça nos abençoando nas nossas atividades diárias. Que tenhamos um domingo maravilhoso. Que tenhamos uma semana muito proveitosa, de muito crescimento espiritual, que Deus possa amparar cada família aqui representada, a família dos internautas que estão assistindo a nossa reflexão dessa manhã de domingo, e mais uma vez ao companheiro Virgílio, pela lembrança do nosso nome e pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com os senhores. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.